A demissão de Joaquim Levy. Esse é mais um vídeo da TV Coiote e lembre-se de responder à pesquisa de opinião do canal. O link do formulário está aqui na descrição e também no comentário destacado. Leva menos de 2 minutos para responder e você não precisa se identificar. Bom, gente, Joaquim Levy, presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, também ex-ministro da Fazenda da Dilma Rousseff, foi ministro por 11 meses no governo da Dilma no segundo mandato, pediu demissão do BNDES em uma carta que ele enviou nesse domingo para o ministro Paulo Guedes. A situação dele lá estava completamente insustentável. Ontem o Jair Bolsonaro, antes de viajar para o Rio Grande do Sul, deu algumas declarações para alguns jornalistas e disse que o Levy estava com a cabeça a prêmio. Já faz alguns meses que a situação dele vinha se complicando, a relação dele com o ministro Paulo Guedes e principalmente com o Jair Bolsonaro vinha sendo bastante conturbada. O Bolsonaro disse ontem também que se o Levy não demitisse o diretor de mercado de capitais do BNDES, o Marcos Barbosa Pinto, até segunda-feira ele seria demitido sem o Paulo Guedes no meio. Bolsonaro disse, eu demito direto o Levy na segunda. Bom, gente, o Marcos Barbosa Pinto, ele teve cargo no próprio Banco Nacional do Desenvolvimento, na época que Guido Mantega era o ministro da Fazenda. O Ministério da Fazenda, para quem não lembra, mudou de nome e hoje é o Ministério da Economia. O Bolsonaro disse que o Levy estava colocando petistas dentro do banco e que isso não era esperado dele como um integrante do governo Bolsonaro. O Marcos Barbosa Pinto, ele tinha sido chefe de gabinete da Demian Fioca, que foi presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento entre os anos de 2006 e 2007. Surpreende bastante a surpresa do governo com relação a isso, porque o Levy também teve cargos no Tesouro Nacional durante o governo Lula, chegou até a ter cargos no governo do Fernando Henrique Cardoso, e depois, quando ele foi escolhido pela Dilma naquele momento, né, ele era um dos diretores do Banco Mundial. Bom, a carta de demissão do Levy foi bastante diplomática, não teve nenhuma crítica muito ferrenha, mas a forma como tudo isso aconteceu criou claramente um mal-estar para alguns integrantes da área econômica, né? O Levy ele foi demitido basicamente em público. A declaração do Jair Bolsonaro foi uma mensagem clara de que ele deveria deixar a presidência do BNDES. O Paulo Guedes ele deu uma entrevista também no domingo, antes da demissão do Joaquim Levy, e disse que ninguém do banco, por exemplo, fala em abrir a caixa preta e ele ainda nomeia um petista. Fica compreensível a irritação do presidente, as aspas do Paulo Guedes. Quando ele se refere em abrir a caixa preta, é uma das principais promessas de campanha que o Bolsonaro tinha feito no passado, que era de rever e analisar, fazer uma espécie de auditoria em todos aqueles mega contratos que o BNDES fechou de financiamento. O Bolsonaro sempre citou especificamente financiamentos para a JBS, né? Do Joesley e do Wesley Batista, conhecida Friboi, que teve todo aquele estouro no ano de 2017 com a divulgação da delação premiada deles, que depois passou por um monte de problema nas mãos do Rodrigo Janot, que era procurador-geral da República, e também nos contratos de investimentos em países da África e em Cuba. Esses contratos com países da África, inclusive, eles ganharam bastante destaque na última semana, que você teve aí o Lula, o então ministro da Infraestrutura, Paulo Bernardo, e o ex-ministro também, Antônio Palocci, virando réus mais uma vez, em decorrência aí de um suposto pagamento de propina da empreiteira Odebrecht para que um empréstimo maior fosse liberado pelo BNDES para Angola, e esse empréstimo seria utilizado para contratar a Odebrecht lá na África. A Odebrecht, não é segredo, é uma empreiteira que virou gigantesca, não só no Brasil, como em uma série de outros países. Caso do Peru e caso também de uma série de países africanos. Bom, gente, não temos ainda o nome do substituto do Joaquim Levy. Deve ser alguém que vem da iniciativa privada. Vai ser uma pessoa, ao que tudo indica, escolhida pelo próprio Paulo Guedes. E a situação dele fica meio constrangedora também, porque agora você teve uma convocação, né? Deve ser apresentada na segunda, uma convocação por parte do líder do Podemos, o José Nelto, de Goiás, pedindo para que ele compareça àquela CPI do BNDES, que foi aberta há um tempo atrás,
Segundo José Nelton, agora é o momento para ele explicar por que não abriu a caixa preta do BNDES. A missão dele era mostrar os empréstimos internacionais para países da América e da África e para a JBS também. Então não é uma saída que publicamente foi amistosa na carta que o Levy enviou, mas todo o resto foi bastante complicado. Vamos ver como isso vai repercutir dentro da área econômica do governo e, claro, como isso vai repercutir aí na especulação do mercado financeiro com relação a dólar e bolsa de valores. Falei muito sobre essa questão de especulação durante a eleição num vídeo que eu gravei, né? Quem é o candidato do mercado, então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Lembra, gente, por favor, responda a pesquisa de opinião do canal. Eu tô de olho aqui, qualquer nova informação que surgir com relação àqueles vazamentos do The Intercept ou qualquer outra coisa. Vai ser uma semana bastante agitada e o canal vai ser atualizado com bastante frequência. Por isso, lembra de inscrever-se e ativar o sininho também. Até mais!